Paz, Senhor. Boa noite, bom dia a todos. Vou gravar esse vídeo, né? A respeito de hoje é Natal, 25 de dezembro de 2025. É lógico que dentro de uma plenitude de todos os assuntos, de todas as informações, mas na verdade é que aqui no Brasil, dia 25 de dezembro é um dia especial para muitos, né? Uma data religiosa. Em outros países, creio, mas vamos focar aqui no Brasil. A história de Jesus, o nascimento de Jesus, muitos conhecem. Algumas recomendações, muitas histórias, alguns esquecem ou não levam muito a sério. O Jesus nasceu por um propósito e também dentro daquilo que Deus, o seu Pai, queria que acontecesse, era necessário o nascimento e a morte. E uma morte prematura, vamos dizer assim, no auge da sua vida, entre aspas, né? Mas numa data adulta, onde poderia produzir muitas coisas, fazer muitas coisas, mas pela permissão de seu Pai, sua vida foi tirada antes, vamos dizer assim. Sempre lembrando que toda e qualquer informação, às vezes, talvez não seja no 100% verdade. Tamanha a falta de caráter de algumas pessoas, dos antigos, dos nossos ancestrais, pela falta de respeito, as informações que os humanos precisavam para viver melhor, eles irem adulterando e eles irem mexendo, acrescentando, tirando. E isso, em vez de ajudar, dificultando para muitos. Aquilo que parecia que ia ajudar, na verdade, só acabou complicando. Tantos homens intitulados sábios, tantas gerações com pessoas experts, vamos dizer assim, em áreas matemáticas, em áreas de manual, com dons manuais para fazer estátuas, monumentos, outros para fazer previsões, astronomia, tantas coisas. Mas a verdade é que passa tempo, passa ano, entra ano, e ainda existe algumas famílias que, por algum deslize, não respeitando as leis de Deus, digo isso com temor a Deus, pois eu também já errei. Às vezes passam algum momento na vida difícil de atravessar, difícil de entender, difícil de superar, com altos e baixos, com relampejos de sentimentos que machucam, que não cicatrizam nunca. Uma palavra, uma situação, e do nada a gente se pega pensando com a ferida aberta. E a vontade de Deus nunca foi que isso
nunca foi que isso acontecesse. Essa que é a verdade. Como uma sociedade que funcionasse perfeitamente, como o pai que volta para casa depois do seu trabalho, como o filho que volta da escola, como o neto que posa na casa do vô e da avó, não com lembrança só por vídeos e fotografia, mas com lembranças criadas por sorrisos, apertos de mão, momentos de carinho entre casal. E isso de geração em geração. Mas a verdade é que isso, às vezes, pela desobediência, as leis do mesmo Deus que não poupou o seu filho, ou esperando que alguém não poupasse, porque é uma humanidade que erra, mas lá no seu subconsciente sabe que existe um caminho de escape. Ah, tudo bem, eu vou ter uma vida e não quero saber de Deus agora. Talvez no seu subconsciente ela saiba que talvez existe uma possibilidade de perdão um dia. E essa humanidade vive com perdas, tragédias, enfermidades, ano após ano. E num raciocínio que era para ser honesto, rápido, de mudança de vida, fica deixando para depois. Fica deixando para amanhã. Amanhã eu deixo, amanhã eu paro, amanhã eu faço. Em todas as áreas de vícios, sentimentos, idolatria, de blasfêmias contra o Deus de Israel. Existe um Deus, com certeza existe. E o sentimento mais digno que Deus procura no homem, numa mulher, é um sentimento simples de entender. Para você que conhece um pouquinho da Bíblia, igual eu, você sabe da história de Abraão. Você sabe da história de quando Deus pede o filho dele para ser sacrificado. E Abraão, na sua história, ele pega o menino, pega os utensílios necessários para que aquilo fosse feito. E se encaminha para o lugar. O menino perguntando do que se tratava. Um diálogo difícil para o homem. Mas mesmo assim ele vai ao lugar do sacrifício e intenta contra a vida do menino, mas na hora que ele vai matar o menino, Deus providencia um cordeiro e não permite que o menino seja morto. Mas a humanidade, ela vive ao contrário. A humanidade vive
desonestamente. Essa aqui é a verdade. A humanidade erra ano após ano. Pais, mães, avós. Porque quando chega a hora do sacrifício de Jesus, ninguém providencia o cordeiro. Ninguém tem uma atitude de honra. Ninguém abaixa a sua cabeça e muda de vida. Não, todo mundo. Como eu, um dia tardio, tem uma vida totalmente errada. Sabendo que vai pegar o Filho de Deus para se salvar e vai sacrificar no seu lugar. Essa é a maneira como o mundo vive hoje. Qualquer momento da sua vida, talvez que as coisas não vá tão bem sentimentalmente, emocionalmente, financeiramente, saúde, por muitas vezes por atitudes erradas. A primeira coisa que se faz é sacrificar o Filho de Deus. Por que esperar? Não ter uma atitude digna, trazendo pelo lado da fé, como se isso fosse possível. Ter um amigo em vida. Como se você pudesse segurar e tomar a cruz. E não permitisse que Deus crucificasse seu filho. De maneira honrosa. Mudando de vida e de atitude, ainda com ele com uma idade produtiva. Uma idade produtiva. E entendendo seus erros. Esse é o mundo que a gente vive hoje. Um mundo desonesto. O Evangelho é uma pegadinha. Essa palavra é tão simples. Mas que passa ano, entra ano, geração após geração, e o que se vê é uma injustiça com o Filho de Deus. Eu agradeço a Deus pelo que Ele fez. Não sei se isso seria possível, mas eu errei, pequei, e às vezes meu pensamento peca.
Eu me batizei como uma ordenança de um Deus vivo. Mas eu voto em Barrabás. Não porque eu não tenho misericórdia de Barrabás, não é isso. É que ele não merecia. Ele não merecia. Eu voto em Barrabás. Obrigado, Senhor, pelo seu filho. Obrigado pela sua história. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo batismo, pelo perdão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu não voto no Senhor. Eu voto no Barrabás. Obrigado, Deus. Para você que é cristão, a paz do Senhor. Para você que não é, ainda está no seu auge, com a sua vida toda plena. Vote em Barrabás logo. Senão, uma hora você vai ter que pôr o Filho de Deus na cruz do seu lugar. E esse sentimento não é um sentimento genuíno. Ele é seu amigo. Jesus é seu amigo. Obrigado, Deus, por esse amigo. Sempre. Eu vou agradecer sempre. Obrigado, Senhor. Perdão pelos meus erros, Pai. Não existe outro Deus além de Ti, Pai. Obrigado, Senhor.